presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu subo a essa tribuna, telespectadores, para registrar este episódio que ocorreu no domingo à noite e uma nova escuta derruba mais um ministro do governo Temer. No início do dia, o ilegítimo presidente ainda tentou manter o senhor Silveira, que orientou Calheiros de como defender-se da Lava Jato, mas, ao longo do dia, a pressão de centenas de servidores que anunciaram, inclusive, deixar seus cargos, o chamado Ministério da Transparência do ilegítimo governo do nosso país, e isto, de forma contundente, levou o presidente a ceder e afastar o seu também, no nosso ponto de vista, ilegítimo ministro. Duas questões, presidente, eu trago a este plenário hoje. De um lado, é que as conversas gravadas pelo senhor Sérgio Machado imprimiram uma nova dinâmica, um novo ritmo e um novo rumo à manobra golpista em nosso país. A manobra esta que retirou a legítima presidenta Dilma, eleita por 54 milhões de votos pelos cidadãos e cidadãs brasileiros, e colocou no seu lugar, ainda que de forma provisória e ilegítima, eu ousaria dizer, o arguto professor de direito constitucional que rasgou a Constituição, pretenso professor Temer. Essas conversas, elas revelam, sem disfarces, a despeito de toda a tentativa midiática de despistar a plateia do que realmente está ocorrendo nesse país, elas revelam e confirmam o grande complô do golpe e carimba os seus autores. E não obstante isso, o episódio de domingo, o episódio do ministro da Transparência, flagrado nesta nítida tentativa de orientar o presidente do Senado de como protegê-lo do processo de investigação, estes são o centro da agenda política brasileira, estes são o centro da revelação de que essas conversas, sem disfarces, mostram o verdadeiro golpe, o verdadeiro ataque à nossa Constituição. Mas associado a isto, vem um elemento tão grave quanto o ataque à Constituição. Qual seja um elemento tão grave quanto o ataque à Constituição. E, em paralelo a isso, enquanto o governo tentava esconder a dimensão da crise do senhor Jucá, a sua equipe econômica, através dos seus representantes e através dos seus ministros, apresentava, paralela a esta crise da saída de Jucá, a agenda de rendição cruel do ilegítimo governo, principalmente para os chamados setores da política econômica que quer ser recuperada como outrora e fazer com que este país seja condenado, e sobretudo a nossa população, a uma miséria, a uma forma de relações subordinada com o poder econômico, como outrora aconteceu
e voltar a enriquecer os ricos, uma ínfima minoria, aqueles que sempre se beneficiaram do processo de concentração das políticas do nosso país. Tempo de liderança depois, presidente. Portanto, são duas questões fundamentais, que são o centro da conjuntura política brasileira. De um lado, as conversas gravadas que revelam de forma absolutamente convincente, apontam os atores e confirmam que houve um golpe em curso, comandado por um professor que rasgou a Constituição. De outro lado, não era de se esperar, porque faz parte da agenda deste governo golpista, deste governo entreguista, deste governo que é um governo que nós não reconhecemos e que pretende ser um governo novamente subordinado aos interesses internacionais e aos interesses econômicos, um governo que vai fazer os de baixo, como dizia o Florestan Fernandes, pagar a conta, pagar a crise e pagar aquilo que sempre foi caro nos governos do presidente Lula, nos governos da presidenta Dilma, que é a construção da inclusão, da igualdade e da distribuição de renda. Ora, o que prevê este pacote econômico deste legítimo governo? A sua primeira decisão: limitação permanente de crescimento dos gastos públicos e a dotação orçamentária corrigida pela inflação passada. Qual é o efeito disso, senhor presidente? Será a primeira estagnação dos gastos de governo desde a Constituição de 88, com um forte impacto na saúde, na educação, na proteção social, na previdência, e vai exigir mudanças na Constituição e vai aumentar o espaço para o setor privado tomar conta de funções públicas que o Estado irá renunciar. A outra questão: antecipação do recebimento de 100 bilhões do BNDES, que venceriam em 2060. O que significa isso? Encolhimento dos recursos do único banco com financiamento de longo prazo para projetos empresariais e públicos. Além disso, é mais uma pedalada deste governo, e só os outros fazem pedalada e ele não, este legítimo governo. Que outra iniciativa é esta iniciativa do programa fiscal e do programa econômico desse legítimo governo associado aos interesses internacionais? Extinção do Fundo Soberano e saque do saldo de 2 bilhões de reais. Eliminação de um fundo estratégico para atender objetivos de curto prazo do Estado brasileiro. Qual a outra? Proibição de criar ou renovar subsídios. O que significa isso? Qual é o efeito? Uma medida linear que atinge cartões do BNDES e do FINAME, praticamente inviabiliza os investimentos produtivos e estimula a compra de títulos do Tesouro com uma maior taxa de retorno. Este é o governo que só vê meramente a questão econômica e não vê os interesses sociais do povo brasileiro. E a reforma da Previdência, que nós já esperávamos, com pretexto de combater um déficit inexistente, forjado por uma manipulação contábil, prevê, entre outras medidas, o aumento da idade mínima para você, aposentada e aposentado, que está nos assistindo aqui pela nossa televisão da Assembleia Legislativa. Mais ainda, regras para nomeação de dirigentes de fundos de pensões. O objetivo principal é barrar o acesso de representantes dos trabalhadores ou de setores da sociedade, principalmente como pressuposto falso e preconceituoso de imunidade de outros nomeados através de erros ou de equívocos que foram cometidos. Não caiam nessa cantilena. E para fechar, eu diria, o maior desmonte seguramente da Constituição brasileira e das suas políticas sociais e das suas orientações econômicas desde 88. E para fechar, o fim da participação obrigatória da Petrobras no pré-sal. Está aí porque o Serra é ministro deste país, o entreguista Serra, o subordinado Serra, aquele que se ajoelha aos interesses econômicos internacionais. Aproveita a conjuntura difícil do setor petrolífero local
e, sobretudo, mundial, para encaminhar a dilapidação da maior riqueza deste país, país detentor de tecnologias avançadas e, sobretudo, uma enorme capacidade local, fruto do crescimento, do investimento, da pesquisa e do desenvolvimento nacional e da soberania que esse país adquiriu no último período. Portanto, nós não esperávamos outra coisa deste ilegítimo governo. Primeiro, essas conversas revelam de forma contundente de que o complô e principalmente os atores do complô e do golpe estão muito bem definidos naquilo que tem saído nessas disputas. E em segundo lugar, mesmo ilegítimo, mesmo sem a chancela do voto, mesmo sem autorização de você, do trabalhador, da trabalhadora, do eleitor, já começam a operar esta política econômica que nada mais é do que desmontar as políticas sociais, desconstruir as funções públicas, desmontar a Constituição de 88 e ajoelhar-se de forma submissa a favor dos interesses internacionais e contra e de costas os interesses do povo brasileiro. É isto que é o golpe e é isto que é chancelado, infelizmente, por alguns aqui na Casa Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Nós resistiremos e queremos fazer esse país voltar a crescer, se desenvolver, gerar emprego, gerar renda e principalmente distribuí-la, porque é isso que, ao fim e ao cabo, nos interessa para melhorar a vida da população brasileira e da população gaúcha. Obrigado.